1998, né? O Ramon desenvolveu o projeto da Funarte lá no IEP, Praça da República. Era o Teatro Valdemar Henrique, que é o teatro experimental, e a gente se conheceu, né? Só que antes disso, Marquinhos, interessante é que Ramon já tinha passado com a FESAT lá na Terra Firme, em 96. E ele veio, né, com a FESAT e apresentou Um Buraco no Quintal. Nós tínhamos um projeto também experimental de teatro na Terra Firme, que era com jovens, com adolescentes, né, de lá da periferia. E quando o Ramon entrou no palco, era uma cadeira, uma panada branca e uma iluminação vermelha. E encantador, porque ele fez todo mundo ficar emudecido com aquela magia. Como aquele homem, sozinho no palco, conseguia transformar-se em inúmeros personagens. E aquele texto magnífico que trazia uma realidade tão dura e tão próxima da gente, que era um menino enterrado no quintal de casa, porque a avó não tinha condições de enterrar, né, aquela criança amada. E eu lembro muito bem porque marca demais, né? Como a literatura ela marca na nossa vida. E quando a gente teve a oportunidade de ir para o projeto, no nosso grupo de teatro lá na Terra Firme, eles disseram assim: o Ramon levou vocês, porque ele roubou vocês da Terra Firme, não sei o que, não sei o que. E a gente assim, não, é porque era muito lindo o trabalho, era diferente, era emocionante. Não era só o palco, não era só a literatura, ele pintava, ele trazia a dança, trazia a música, e a gente atravessava, né, da Terra Firme para a Cidade Nova, WA88, com chuva ou sem chuva, com alagamento ou sem alagamento, a gente atravessava. Ou a gente andava, né, era, gente, 14 quadras para chegar na perimetral, ou a gente saía da Terra Firme, atravessava Canudos e pegava o ônibus em São Brás para poder atravessar para cá, para a Cidade Nova. Essa viagem já era marcante, né? Era uma aventura chegar na cidade. Era uma aventura. E a gente chegava cedo. Ele foi o primeiro cara das artes que me fez acreditar que uma pessoa como eu podia subir no palco. E aí isso, para mim, representa muito do que é a arte e do que eu me tornei hoje, porque a gente passava por tanta dificuldade na Terra Firme, né? E os projetos de arte na escola, eles eram o nosso respiro para sair daquele dia a dia pesado, sabe? Aquela coisa que a gente acorda, eu vou ter que ir para a escola, passar pela lama, ver se eu consigo limpar meu pé lá na igreja para não chegar tão sujo e tal. E aí, quando a FESAT chega no bairro com o festival, como a Ritinha está lembrando, a gente tem a primeira possibilidade, eu, mais nova que ela um pouquinho, né? Bem pouquinho mesmo, a gente tem a possibilidade de entender um pouco mais da arte para fora desse universo da Terra Firme nosso. Para fora daquela realidade de dia a dia que a gente tinha lá. E a gente corria atrás, a Ritinha sempre muito articulada, conhecendo todo mundo, bem envolvida. E assim, é muito mágico quando a gente vê o Ramon no palco, né, em 96, e quando chega em 98, com o prêmio da Funarte, ele joga a gente em cena, no Teatro Valdemar Henrique. E aí ele vira pra gente e diz assim: vocês vão entrar no monólogo comigo. Aí eu... Mas como assim a gente vai entrar? É um monólogo. O monólogo é só um em cena. Ele falou: não, vocês vão entrar, mas vocês vão entrar como cenário. Aí a gente se olhava, né, nervoso, aquele bando de adolescente e tenso. E ele: cenário. Você lembra disso, Mark? Vocês vão entrar como cenário, ou seja, entra mudo e sai calado.
E aí ele, lembra, ele botou a gente dizendo... Tu vai ser um vaso. Tu vai ser um vaso. Olha este vaso. Aí ele dizia, traz uma cadeira. Olha, tu não tem cara de cadeira? Ele dizia assim, né? Porque ele era muito cômico, ele era muito engraçado no seu dia a dia. E aquelas brincadeiras era uma metodologia muito, muito significativa pra gente. É leve, né? Não era autoritário, porque ele já era uma autoridade pra gente muito importante. Ele era carismático, ele era gentil, ele era doce. E, assim, ele era uma pessoa muito diferente de tudo aquilo que a gente tinha conhecido até ali. E é engraçado porque lá, naquele grupo, a gente conheceu várias pessoas que até hoje fazem parte da nossa vida, né? Eu não sabia que o Cláudio, né, que ainda agora falou com vocês, já conhecia o Ramon. E a gente se conheceu na escola. E, de repente, a gente estava falando da mesma coisa. Quando a gente foi para se inscrever para o curso, eu falei, olha, mas é o mesmo Ramon, né? Que coisa, que coincidência descobrir que era a mesma sintonia, o mesmo projeto. E a gente ensaiava direto, se comprometia muito e era um entra e sai naquela casa no final de semana, né? Vinham artistas de vários lugares, ele apresentava a gente para várias pessoas que a gente não sabia quem era e outras a gente sabia até demais porque eram famosos. E era um mundo diferente, né? Da música, da literatura, da plástica, aquela velha máquina de escrever lá no quarto dele, vários livros, vários textos e muitas tintas, muitos pincéis que fazem parte da minha vida até hoje. Eu acho interessante do Ramon esse olhar humano. Eu falo por mim assim, que eu entrei, quando via a faixa lá, se inscreva no projeto gratuito, eu falei, pô, menino lá da periferia, que sonhou ser artista, né, desde os 5 anos, sempre envolvido com a música, mas apaixonado por TV, por arte, né, no geral. E aí eu vi aquela faixa e falei, pô, essa é uma oportunidade de eu adentrar num palco. E aí aquela coisa marcou a minha vida, assim, pisar num palco, mesmo sendo o vaso, né, foi uma coisa incrível. Assim, foi o vaso mais lindo que eu já fiz na minha vida. E aí depois ele apresenta o anjo lá, como é Uriel. Uriel, aí o anjo era musical, o pessoal da coreografia ia para um lado, eu ia para o outro, aí todo mundo achava graça. Eu falei, pô, a minha veia cômica aflorou naquele momento. E aí eu saio do projeto ali por 2000 e volto para música, né? Só que já volto com esse ganho dessa experiência imersiva de estar nos finais de semana na casa dele. Então o Ramon falou, ó, não é muito bom no teatro, mas vem. E aí eu fui, né? Com aquele olhar dele, né? Foi com a minha cara, sei lá, me achou engraçado alguma coisa. E eu participei de todo esse processo, mesmo não tendo tanto talento para dramaturgia. Mas é esforçado. Mas é esforçado, Ele... Parece que ele tinha já uma visão muito mais para frente do que a gente ia fazer. Tem bem aqui essa fotografia dele no Valdemar Henrique. É a imagem mais transformadora que eu tenho do Ramon. Porque nesse monólogo eu conheci o Ramon e tal, o espetáculo, e eu não conseguia ver essa ideia dele em cena, como ele se transformava nesse personagem. E ele tinha isso. Assim como ele ensinava a gente, quando ele atuava, eu acho que é o mais característico do dramaturgo, né? E vinha o Boto, e tinha os pescadores. Você lembra, né, Nelson? O quanto ele me fez me jogar no chão e rodar no chão, rodava, e mergulhava de novo, e rodava, e mergulhava de novo. E aquela repetição, né, era cansativa, mas era mágico, porque aquele cortejo, fazendo aquele triângulo, e aqueles pescadores fazendo aquele movimento do mar, era harmonizado com a melodia da música, né? E ele pensava em tudo, em cada detalhe, em cada ângulo, de todos os lados, o ponto da fotografia, né? E ele ensinava isso pra gente de uma forma muito, muito humilde, muito gentil. E a gente se enxergava na cena e enxergava o grupo também.
E isso é muito, muito interessante, porque não é o texto, o nosso corpo era o texto. E ele explorava todo esse nosso potencial. Olha, a tua voz pode não projetar tanto e tal, tal. Então ele não trabalhava a voz, ele explorava o corpo. Se eu tinha maior possibilidade da expressão corporal, então ele explorava isso. E aí ele vinha e trazia uma outra pessoa que fazia a projeção da voz. Né? Então ele botava uma música lá no alto e trabalhava o meu potencial nesse sentido. O meu que eu falo era de todo mundo, né? Porque se ele sabia que tu não tinhas a possibilidade disso, ele explorava o melhor em ti. E eu acho que esse é o legado maior. Como construir essa arte, que era uma arte participativa, era uma arte sensível, mas ao mesmo tempo era uma arte muito revolucionária, porque ele misturava vários estilos, ele pegava o clássico, ele pegava os traços do teatro de rua, né? Ele pegava o clown, ele misturava tudo, fazia uma salada e fazia uma salada muito gostosa, né? Ele usava panada branca, ele trabalhava com teatro de sombra. Então, assim, era uma coisa que era um ensinamento constante, sabe? Estar com o Ramon era estar em sala de aula o tempo todo, porque mesmo a gente achando que não era só uma frase que ele estava dando ali para alguém que acabava de entrar na sala dele, não, era um tapa que ele estava dando na pessoa. Só que ele dava de uma forma tão sutil, tão gentil, sabe? E tão bom assim, sabe? Era muito bacana. A gente ficou com ele até 2000, não foi? No projeto. Foi um ano que, curiosamente, nós três ficamos grávidos, cada qual no seu momento. E assim, foi 2000, né? Nós ficamos grávidos e tivemos que seguir nossas vidas. Então, assim, G jornalista, Marquinho enfermeiro, artista, assistente social. Eu sou assistente social, sou educadora, dou aula de arte também. Então, assim, cada qual seguiu o seu rumo, mas que eu acho que o Ramon ele é presente em tudo que a gente continua fazendo até hoje. Porque a arte permanece com a gente, né? Pô, ainda que cada um nas suas profissões acadêmicas, mas a arte ela se perpetuou. Eu acho que o legado principal do Ramon, agora assim, refletindo, foi caramba, passou tanto tempo e todos esses ensinamentos que a gente tão jovem ali participando daquilo tudo, talvez não imaginasse que a gente de fato estava, né, incorporando aquilo para a nossa vida. E hoje eu estou aqui me vendo assim, os trabalhos artísticos que eu faço, né, para além da enfermagem. Hoje eu trabalho com clown, eu trabalho dirigindo show da galera do Brega, que me procura para fazer direção, para fazer roteiro, para montar clipe de Brega, para dirigir DVD. Falei, cara, e diretor. E atuando com o Cláudio dentro dos hospitais e tal, com o meu personagem, né? E lá com o Ramon, eles colocaram lá eu na frente de três atores grandes lá, de Ramon no meio, o diretor lá, e vamos fazer a sua avaliação aqui. Sem condições. Inexpressivo. Eu falei, tá bom, para, não precisa me humilhar tanto assim também. Mas aquilo ali, pô, quando você recebe um não, você vai se projetar, né, não, talvez aquele momento não era o meu momento, né? Então vou me descobrir anos depois, né, mais de uma década depois, ali em 2013, eu vou me descobrir na veia cômica. Então eu entro no palco, eu abro a boca, o pessoal, a parada do stand-up ali e tal, com o palhaço. Mas naquela época a gente já ria de tudo que tu falava. Também. Aquele personagem tímido que tu fazia, que ele te puxava o tempo todo. Tem um outro lance que eu acho muito interessante, que o Ramon despertou em mim. A gente tinha já esse celeiro cultural na Terra Firme, né? Que produzia muita coisa, trazia muita coisa, e com o Ramon a gente teve possibilidade de conhecer o Museu da UFPA, Valdemar Henrique, Gabriel Hermes, Bosque, uma porrada de lugar que, se não fosse os projetos que ele fomentava pra gente, né, pra nossa condição financeira na época, ficava difícil pra caramba. A gente nunca tinha entrado, né, nesses espaços, então estar com o Ramon era estar num outro ambiente, era outro mundo. Vinham muitos intelectuais conversar com ele, eram músicos, eram autores, eram jornalistas.
E ele sempre muito humilde, ele dava entrevista, ele pedia para a gente sentar, pedia para a gente dar entrevista também com ele, a gente morria de vergonha, né? E a gente não tinha esse costume de falar. Hoje a gente fala pra caramba, a gente fala bem, mas naquela época a gente não era de falar. A gente tinha muita dificuldade em se expressar. E as aulas de teatro, elas ajudaram nesse processo, né? Da gente escolher nossas profissões, da gente lutar pelos nossos sonhos, da gente também estar muito com a família, porque tinha uma coisa que ele também prezava muito, que era a questão da família, né, e dos estudos. Então, a gente sempre dialogava muito com os pais para poder estar sempre forte, né? A Maromba sempre foi uma grande família e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família linda. E o social também, né? Só para fechar assim, né? A nossa responsabilidade social, né? Quanto um ativismo cultural de periferia permanece até hoje. E seguimos. E a arte nunca vai morrer, porque o Ramon plantou ótimas sementes. Viva a Maromba! Maromba!
da terra que salva, da chuva da malva, da teita da aruba, do sono do dia, do vento do dia, das águas do jandia, da terra que salva, da chuva da malva, da teita da aruba. Vai Japirim, noite de São Mar, salvarão, fogaréu, vai roxinol, amarelão, pintou nos cachos assado, e roxinol, canta pra mim, vai roxinol, preste de sol, vai Japirim. Lançadeira dos ajuri, plantador, ouro dos cabanos deste meu para, trago escondidito em minha concha.
Eivo no vento traz cheiro bom de frente. Canto por encanto a minha gente da Guiné, meu tonagô. Pito increscente em pé, ser da pele quente. Sente como dengue aí dessa gente, luz da força, fé Xangô. Olorum do racho, ai meu merengue. Vem no repasse eu não me rendo, nem rebenque me dá dor. Uba, tambor, batuque, me deixa. Fecha que fecha, caminho que fecha que fecha. Faz essa caca, cavalo das águas da baque. Ou pena verde real, freio mata e matagal. Uba, no morte na peia. Doce que trouxe do fundo das candeias, candeia. Trouxe uma pena de arado no canto de imbundo. Ou pena verde real, ponte terreiro quintal. Uba, tambor, batuque, me deixa. Fecha que fecha, caminho que fecha que fecha. Faz essa caca, cavalo das águas da baque. Ou pena verde real, freio mata e matagal. Uba, morte na peia. Trouxe que trouxe do fundo das candeias, candeia. Trouxe uma pena de arado no canto de imbundo. Ou pena verde real, ponte terreiro quintal. Cantiga preto, bangude, de bangola preto no arraia. Catebreia, zambole, bangue, que zambi Angola que me dá. Batuca, chambolereie, que serena, bocarinha, chaque põe na chula, um tererê. Veia de baixar e xaxará, na tumba preto que bumba. Uma bumba preto, foi dançar, te põe o preto, um tererê. Te dedo no canto, guajara, que se encanto, sabe do ré. E retorce, rende que lá, um tatuie, de pariguelelo, iererê. Medarueira, Rayana, Rinha, Sire, Costado que de sunse, Costado que de do Jereie. A que se encanto, sabe do ré, mi retorce, rendegue lá, um tatuie, de pariguele, buierere, Medarueira, Rayana, Rinha, Sire, Costado que de sunse, Costado que de do Jereie. Retumba toco nhanhei, Cujubarubo, Guaraná, sabe da Angola, agora é ser, no Surinanta, Cameta, agora pescando no C, o Arabete faz cura, Suruba, Semos, Amboaxé, daqui de a vida no Guamá, Retumba toco nhanhei, Cujubarubo, Guaraná, sabe da Angola, agora é ser, no Surinanta, Cameta, agora pescando no C, o Arabete faz cura, Suruba, Semos, Amboaxé, daqui de a vida no Guamá. Vitu pinaie no sol, no sol visande, que vai serenos, eitinambis, yorubano, secraó. Que chame me vi crescer, vendo na Ifumbande, grande me foi grande além dos Andes, Aribu, amor, Vitu pinaie no sol visande, que vai serenos, eitinambis, yorubano, secraó. Bicham e me vi crescer, vendo na Ifumbande, cada vez foi grande além dos Andes, Aribu, amor, lerê. Acha o nosso morto, o breu da noite, o latrata dos peixes do mar. Buia dessas trevas, vem pelo teu povo, montas capivaras, pulos lo que temo é nos enganar. Tipiriri diz que com turuta ia descer, Bacova, Caintambe, Jacunde, Trepulagia, foi ver, maré sem dia, Impango, Azuiaro e pega Saigara. Lá Juruti foi dizer pra santa dele, lá Juruti foi dizer pra santa dele. Escreve de arraiana e larga nos pés, Xarimba, Raiotende, Raimundinha Guiomar, Raimundinha Guiomar. Primeiro dia, iê, Xarimundinha, pera e que
afogava a tarde no chibio, no profundo escuro do rio. Mãe, não desespera, tire o vosso pano, pede que um caboclo devote as sementes de Urutá. E depois da espera, lave o vosso rosto, chegou o teu cabano e bateste um raio de lua. Jurupáricas não sejam com riba e guiomar, espessoal fluindo três borbulhos no mar, três borbulhos no mar, vento que abria arari, vento que abria, jurando de retundoso em mim que amava, se abriu de tudo após ter da pena dele, se abriu de tudo após ter da pena dele. Chega sábado, fundo no meio aos querer, temporada pra se ver curumina peja, varão no dia Urutá, varão da aurora, oi de mim que pare no mundo dessa história, oi de mim que pare no mundo dessa história, oi de mim que pare no mundo dessa história. Nas folhas escrita a vida dele, ficou nas folhas escrita a vida dele. Oi de mim que parei no mundo dessa história, oi de mim que parei no mundo dessa história, oi de mim que parei no mundo dessa história, oi de mim que parei no mundo dessa Minha Santa Catarina, ai minha Santa Catarina, vão embaixo daquele enforcado. Minha Santa Catarina, vou tirar um pedaço de corda pra prender a cabra preta. Ai minha Santa Catarina, minha Santa Catarina, vão embaixo daquele enforcado. Minha Santa Catarina, vou tirar um pedaço de corda pra prender a cabra preta, pra tirar 3 litros de leite, pra fazer 3 queijos, pra fazer 3 queijos, pra fazer 3 queijos, e dividir em 4 pedaços, um pedaço pra Caifás, um pedaço pra Satanás, um pedaço pra Caifás, um pedaço pra Satanás, um pedaço pra Ferrabras, um pedaço pra sua infância, um pedaço pra Ferrabras, sua infância é a mulata. Turumbambé no campo, turumbambé, turumbambé no campo, trinco fecha, trinco abre, cachorro preto late, gato preto mia, cobra preta anda, galo preto já canto. Assim como o trinco fecha, trinco abre, quero que o coração dessa desgraçada é a mulata, é a mulata, é a mulata, não tenha mais sossego enquanto ela não for minha. Quero que ela fique cheia de coceiras, pra não gozar nem ser feliz, nem ser feliz com outro homem que não seja eu. Pra não gozar nem ser feliz, nem ser feliz com outro homem que não seja eu. Turumbambé no campo, turumbambé, turumbambé no campo,